Tá, então eu falo tudo de novo que eu já falei antes, ou não? Hã? De início? Zerado? Zerado. Oi, pessoal, tudo bom? Bom, rapaziada, como estava sem som, então assim, ó, relembrando, a gente estava lá na parte de lançamentos, tá? Onde a gente já tinha visto o lançamento horizontal e a gente estava vendo em aula o lançamento oblíquo. Eu terminei o lançamento oblíquo num vídeo que eu postei já no YouTube e eu mandei para a Tiane. Eu acho que a Tiane já deve ter colocado na sala de vocês no Face. Se vocês não viram, se vocês não perderam esse vídeo, eu vou providenciar ele, tá? Eu vou partir dali em diante, pessoal. Tranquilo? Então a gente ali encerrou os lançamentos, vimos lançamento horizontal e vimos lançamento oblíquo, tá? Vimos lá todo o equacionamento do oblíquo, tá lá na videoaula que eu coloquei para vocês, e eu vou daqui em diante, tá? Então vamos para o nosso próximo movimento. Qual o nosso próximo movimento, pessoal? Que cai muito na prova do Enem e cai muito na prova da URGS. O chamado MCU, tá? O chamado movimento circular uniforme. Tranquilo, rapaziada? Então tá, vamos primeiro ver as características do MCU pelo próprio nome. MC, movimento circular. Então ele está me falando referente ao quê? A trajetória. Certo? Ele está me falando referente à trajetória do movimento. U, movimento uniforme. O que é uniforme mesmo? A gente já viu características de movimento uniforme. O que é característica de movimento uniforme? Uniforme é igual. Uniforme é constante. Então é um movimento que acontece sempre igual. Trocando em miúdos, tu vai andar distâncias iguais para intervalos de tempos iguais. Essa é a característica de todo movimento que é uniforme, que nem o MRU era. Só que o MRU, a trajetória era retilínea. Agora eu estou trabalhando um movimento com trajetória circular. Então vamos pensar o seguinte, ó. Primeira coisa, como é que seria um MCU? Tu tem uma trajetória circular, tá? Então eu posso pensar, por exemplo, numa bolinha presa num barbante. Então pensa que eu tenho uma bolinha, essa bolinha está girando, presa num barbante. Tranquilo? Então é um movimento circular. Agora uniforme. Tu vai andar distâncias iguais para tempos iguais. Isso quer dizer, para tu andar essa distância daqui até aqui, tu vai demorar um determinado tempo. Para tu andar a mesma distância daqui até aqui, tu vai ter que demorar o mesmo tempo. Então tu tem que andar distâncias iguais para intervalos de tempos iguais. Essa é a característica de todo movimento que é uniforme. Ok? Tá. Mas agora, pessoal, o que eu tenho de vetores dentro do movimento circular? Primeiro, eu tenho uma coisa chamada de velocidade. E tu sabe que a tua velocidade sempre vai estar apontando para o mesmo lado do teu deslocamento. Então a tua velocidade vai ser uma grandeza tangencial dentro do movimento circular, ok? E pergunto para vocês, pessoal, mesmo que essa velocidade mantenha o mesmo valor, essa velocidade, ela é constante? Não, né? Como é que eu sei que mesmo a velocidade mantendo o mesmo valor, ela é variável no movimento circular uniforme? Lembra de uma coisa, velocidade é um vetor. Se velocidade é um vetor, então tem módulo, direção e sentido. Quando tu olha para o movimento circular uniforme, tu pensa, a velocidade tem sempre o mesmo valor. Tudo bem, o módulo permanece o mesmo, mas olha a direção e o sentido disso aqui. Que direção eu tenho aqui? Horizontal, sentido esquerda-direita. Que direção eu tenho aqui? Vertical, sentido de cima para baixo. Então, dentro do MCU, tanto a direção quanto o sentido estão variando. Então, sim, pessoal, o MCU é um movimento com velocidade variável. Tu tem variação de velocidade. E se tu tem variação de velocidade, tu tem o quê? Aceleração. Então esse movimento é um movimento acelerado. Agora a questão é, será que a aceleração está para o mesmo lado de V ou está em sentido contrário? Não, pessoal, não pode estar para o mesmo lado de V ou sentido contrário. Por quê? Porque se eu tiver uma aceleração para o mesmo lado de V, V aumenta. Se eu tiver uma aceleração em sentido contrário a V, V diminui. Então, como é que aparece a aceleração no MCU? Apontando para o centro do movimento. Por isso que a gente chama essa aceleração de aceleração
centrípeta. Então, pessoal, dentro do MCU, sim, tu tem aceleração. E pelo fato de ela apontar para o centro, ela é centrípeta. A gente já teve uma aula onde eu defini com vocês a aceleração tangencial e a centrípeta. Agora, lembram como é que se calcula a centrípeta? Tem uma equaçãozinha. V ao quadrado sobre R. Onde R é o raio da tua trajetória circular. Tranquilo? Então vamos para as características do MCU, pessoal. É um movimento cuja trajetória é uma circunferência. Estou falando da trajetória. Tu anda a distâncias iguais em tempos iguais. E tu tem uma aceleração que vai estar sempre perpendicular a V, fazendo com que V mude, se altere em direção e sentido. Tranquilo, pessoal? Todo mundo entendeu as características básicas do MCU? Barbadinha, né? Então tá. Agora, pessoal, o MCU tem algumas grandezas associadas a ele que não apareciam nos outros movimentos. Lá nos outros movimentos, no MRU, no MRV, vocês viram o quê? Velocidade, aceleração, deslocamento, tempo. Dentro do MCU aparecem grandezas novas. Que grandezas são essas? Vamos para lá, cameraman. Olha só, rapaziada. Eu tenho, pessoal, dentro do MCU, uma grandeza chamada de período, que eu vou chamar de tesão, uma coisa chamada de frequência, que eu vou chamar de Fzinho. Eu vou ter uma grandeza chamada de velocidade angular, que eu vou chamar de Wzinho. E a gente depois vai ter a chamada velocidade linear, mas a velocidade linear a gente já viu, eu coloco ali depois para vocês, tá? Então olha só, pessoal. Primeiro, o que vem a ser período dentro de movimento circular? Período é uma característica de todos os movimentos que são periódicos. Os movimentos periódicos, eles são movimentos repetitivos, que eles se repetem, tá? E o período, pessoal, é exatamente o quê? Eu vou escrever o que é período aqui, ó. É o tempo gasto para um ciclo completo. Então, pessoal, período é um tempo. Ok? Se período é um tempo, então eu vou medir período em quê? Em segundos, em minutos, em horas e assim por diante. E é o tempo para tu fechar um ciclo. Então volta para cá no movimento circular. Olha só. Vamos supor o seguinte, ó. Vamos supor que tu está vendo aqui essa bolinha de escrever uma circunferência, tá? E vamos supor que eu estou com um relógio na mão. Tranquilo? A bolinha está aqui e eu vou ligar o relógio, tá? Liguei o relógio. A bolinha fechou uma volta e eu parei o relógio. Isso quer dizer, eu estou medindo o tempo para a bolinha dar uma volta. Esse tempo é o período. Agora, como eu falei para vocês, qual é a unidade que tu vai usar para período? Depende. Depende. Por exemplo, eu posso estar medindo o período de um planeta. O período de um planeta a gente costuma medir em anos. Eu posso estar medindo o período de uma pessoa girando uma bolinha numa cordinha. Eu vou medir, dependendo desse período, em segundos. Qual a unidade do sistema internacional para período que vocês sempre vão dar prioridade? Pessoal, o segundo. Tá? Mas pode aparecer períodos em outras unidades. Então, período é o tempo necessário para o teu corpo dar uma volta. Lembra, período é um tempo. Beleza? Então tá. E vocês viram que isso aqui não aparecia nos outros movimentos, né? No MRU, no MRV. Porque dentro do MRU, dentro do MRV, tu não tem um movimento repetitivo, né? Tu não tem um tempo para ele se repetir. Ele não é repetitivo, tá? Frequência, pessoal. O que vem a ser frequência? Bom, frequência tem uma definição. Frequência é o número de ciclos que tu dá dividido pelo tempo que tu demora para dar esses ciclos. Ok? Então vamos voltar para a minha circunferência aqui de novo. Olha só. Período, tu tinha calculado o tempo para dar uma volta, né?
Então tu fixou o número de voltas. Eu vou dar uma volta. O tempo para dar isso. O que é frequência? Frequência, eu vou deixar a bolinha dar um determinado número de voltas. E eu vou contar quanto tempo demora para ela dar esse determinado número. Então imagine o seguinte. Vou largar a bolinha girando aqui, tá? Uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, 5 voltas, 6 voltas, 7 voltas. 98 voltas, 99 voltas, 100 voltas. Vamos supor que a bolinha fechou 100 voltas. Só que para ela fechar essas 100 voltas, demora um tempo. A tua bolinha não tem como fechar 100 voltas de maneira instantânea. Então volta para lá. Então pensa a seguinte situação. Vamos supor que para eu dar essas 100 voltas, demoraram, sei lá, 50 segundos. Então eu contei o número de voltas e medi o tempo que demorou para ela dar essas voltas. 50 voltas em 50 segundos, 100 voltas em 50 segundos, me dá 2 voltas por segundo. Esse por segundo, vocês estão vendo que eu tenho um segundo na mais 1 aqui, né? O que eu posso fazer com ele? Eu posso escrever ele lá em cima como segundo na menos 1, né? Esse segundo na menos 1 eu vou chamar de hertz, que é a minha unidade de frequência. Então, nesse caso que eu dei para vocês, eu teve uma frequência de 2 hertz. O que significa dizer uma frequência de 2 hertz? Que eu dei 2 voltas a cada 1 segundo. Essa é a ideia de frequência. O número de voltas que tu dá por unidade de tempo. Se eu disser para vocês que eu tenho uma frequência, sei lá, de 10 hertz, isso significa que eu dou 10 voltas a cada 1 segundo. Então, período é o tempo que eu demoro para dar uma volta. Frequência é o número de voltas que eu dou num determinado intervalo de tempo. Tranquilo, pessoal? Agora, olha só. Existe uma relação entre frequência e período. Frequência é o número de voltas por tempo, ok? Agora pensa o seguinte. Vamos supor que eu vou dar uma única volta. Então meu número de voltas vai ser 1. Certo? Então tá. Se eu dei uma única volta, quanto tempo se passou? Volta para a definição de período. Período não é o tempo para dar uma volta? Então se o meu número de voltas está sendo 1, o tempo que se passou foi o período, que é tesão. Então, meu ΔT vira tesão. Isso quer dizer que a frequência é o inverso do período. Trocando em miúdos, se eu sei o período, eu sei a frequência. Se eu sei a frequência, eu sei o período. E daí eu posso fazer essa relação inversa, passar o período para cá e a frequência para lá, né? Tesão igual a 1 sobre F. Pessoal, pelo amor de Deus, é a mesma equação, tá? Os alunos olham para isso aqui e pensam, ah, Zé, tá dando 2 equações diferentes, aqui ó, 2 equações diferentes, ai meu Deus, meu Deus, equação. É a mesma merda as 2 equações, pessoal, estou escrevendo de maneira diferente, tá? Eu estou passando um termo para lá e outro para cá. Então, olha só, o que essa relação está me dizendo, pessoal? Olha a relação de proporção, a gente já viu proporções lá no início do ano. Se eu tenho um movimento com um período grande, certamente a minha frequência vai ser pequena. Uma relação de proporção inversa. Se eu tenho um movimento com periodicidade pequena, certamente a minha frequência vai ser grande. Tá. Vocês vão ver, pessoal, que no decorrer da matéria, essa relação aqui ela vai aparecer muito. Frequência e período como sendo relações inversas, tá? É importante. Vai aparecer também dentro da ondulatória, vai aparecer dentro do MHS. Na verdade, todos os movimentos que são chamados de movimentos periódicos vão ter período, vão ter frequência e essa relação ela vai se repetir. Tá? Independente se for na ondulatória, se for no pêndulo, se for no sistema massa-mola, que a gente vai ver depois. Tranquilo? Bom, volta para cá. Então, pessoal, depois que eu definir período, frequência e angular,
período e frequência, vamos definir agora o que vem a ser velocidade angular, tá? Para eu definir velocidade angular com vocês, pessoal, eu vou apagar isso aqui de cima. Para eu definir velocidade angular com vocês, pessoal, eu vou vir através da velocidade linear, que eu vou colocar aqui do lado, ó. Velocidade linear. Que é o vizinho, pessoal. Que é o vizinho. A gente já mediu velocidade linear. Lá nas nossas primeiras aulas do ano. Como é que a gente calcula a velocidade mesmo? Distância por tempo, né? Velocidade e distância por tempo. Tranquilo? Então, olha só, vamos tentar ir pelo nome, tá, pessoal? Eu vou pelo nome para não ter que decorar. Velocidade linear. Linear te dá uma ideia do que? Linha, né? Linha te dá uma ideia de distância, de tamanho. Então, velocidade linear, tamanho, distância por tempo. É a distância que tu andou linear pelo tempo que tu demorou para andar. Vem para velocidade angular. Velocidade angular. Vai pelo nome. Angular. Te dá uma ideia do quê? Ângulo, né? Ângulo. Que nem linear, distância, né? Angular, ângulo. Só que é uma velocidade. Então é esse ângulo varrido pelo tempo que tu demorou para varrer. Pessoal, pelo amor de Deus, vocês não vão ficar me decorando isso aqui como sendo olha, uma equação. Se tu sabe velocidade linear, distância por tempo, a angular, pensa pelo nome, é o ângulo pelo tempo. Então, olha só. Quando tu tem um movimento circular, a tua bolinha sai daqui e vem para cá. Vou pegar uma situação que é essa aqui, tá? Olha só. Então, tu está varrendo um determinado ângulo. Só que para tua bolinha sair daqui e vir para cá, para tu varrer esse ângulo, tu não faz isso de maneira instantânea. Tu demora um tempo. Essa é a definição de angular. Se eu pegar o ângulo varrido pela bolinha e dividir pelo tempo, eu calculo angular. Então, sem decorar nada. Velocidade angular, ângulo varrido pelo tempo. Velocidade linear, distância percorrida pelo tempo. As definições elas são muito parecidas, tá? Agora te liga nas unidades. A linear, pessoal, tu calcula como? Distância medida em metro, tempo medido em segundo, linear, metro por segundo. E a angular tu calcula como? Ângulo medido em quê? Radiano, tempo em segundos. Angular, radianos por segundo. Pessoal, eu sei que vocês vão ter uma vontade enorme de querer calcular esse ângulo em grau. Não dá. Grau não é unidade de bosta nenhuma. Grau não é unidade do sistema internacional, pessoal. Vocês não podem utilizar grau aqui. Então, assim, ó, lembrando como é que vocês fazem para passar de grau para radiano. Volta para a circunferência aqui de cima. Olha só, vou botar o círculo trigonométrico aqui. Se eu tiver isso aqui, 90 graus, não pode usar em grau. Pi por 2 radianos. Tu vai ter que usar em radiano. Sempre em radiano. Então, se tu der 1/4 de volta, tu não vai me meter 90 graus aqui, cara. Tu me coloca pi por 2 radianos. Se eu der meia volta, tu vai ter 180 graus ou pi radianos. Me coloca pi radianos. Se tu der 3/4 de volta, tu vai ter 270 graus ou 3π por 2 radianos. Se tu der uma volta inteira, 360 graus ou 2π radianos. Então, assim, ó, para movimento circular, na hora que tu for equacionar, tu nunca me usa em grau. Senão vocês vão errar o problema, caceta. Tá? E, pessoal, as provas fazem isso. Elas colocam já em graus, para o aluno colocar em grau aqui e a conta dá toda errada no final. Então, saiba qual as unidades vocês têm que usar. Tranquilo? Mas agora, pessoal, só para ter uma ideia. Quanto tempo tem? Tá, tranquilo. Então, olha só, pessoal.
Eu posso calcular a velocidade linear e angular de outras maneiras. Existem outras equações na qual eu posso utilizar para calcular essas velocidades, pessoal. E é muito barbada vocês chegarem nessas equações. Que equações são essas? Bom, vamos partir da definição, tá? Angular, ângulo varrido por tempo, linear, distância percorrida por tempo. Como é que a gente calcula a angular e a linear de outras maneiras, pessoal? Bom, pensa a seguinte situação. Eu vou colocar o meu corpinho para dar uma volta inteira. Ok? Então, olha só. Meu corpinho pegou e deu uma volta inteira. Te pergunto, quanto tempo se passou? O período, né? Todo mundo concorda? O tempo para dar uma volta é o período. Então, se eu dei uma volta inteira, o tempo que passou foi o período. Te pergunto, se eu dei uma volta inteira, qual o ângulo varrido? Se eu dei uma volta inteira, o ângulo varrido obrigatoriamente foi 2π, não foi? Eu dei uma volta inteira, né? Então, o ângulo varrido foi 2π. Se eu dei uma volta inteira, qual a distância que eu andei? Se eu dei uma volta inteira, a distância que eu andei foi o perímetro da circunferência, não foi? O perímetro. E o perímetro para uma circunferência é 2πr. Então, olha só, pessoal. Se eu colocar o meu corpo para dar uma volta inteira, o tempo que se passou foi o período, o ângulo varrido foi 2π e a distância percorrida foi 2πr. Todo mundo concorda comigo? Definições, definição aqui, ó. Então tá. Coloca o teu corpo para dar uma volta inteira. Se o teu corpo der uma volta inteira, qual foi o ângulo varrido? 2π. Qual foi o tempo que se passou? Tesão. Então eu posso calcular angular como sendo 2π por tesão. Outra maneira que eu tenho de calcular angular sem ser pela própria definição. Tá, mas o tesão é o inverso da frequência. Então eu posso substituir o tesão aqui embaixo como sendo 2π 1 sobre f. Esse f que está dividindo o denominador passa lá para cima multiplicando. Então 2π f. E eu posso calcular angular por aqui. Então olha só, pessoal. Eu posso calcular angular pela própria definição, o ângulo varrido pelo tempo. Eu posso calcular angular como sendo 2π por tesão, onde tesão é o período. E eu posso calcular angular como sendo 2π vezes a frequência. 3 maneiras de calcular angular. Ai, Zé, qual que eu vou usar na prova que eu não sei? O pessoal vai depender dos dados que ele vai te dar. Tu não tem como saber qual que tu vai usar. O importante é tu conseguir chegar nas 3 se tu precisar. Agora, olha para essa aqui de baixo. Velocidade e distância por tempo. Vamos colocar o corpo para dar uma volta? Vamos colocar o corpo para dar uma volta, tá? Se o teu corpo deu uma volta, qual foi a distância que tu andou? 2πr. Então, 2πr. Tá, mas para tu dar uma volta, quanto tempo se passou? O período. Então, período. Isso quer dizer que a linear é 2πr por tesão. É outra maneira que eu tenho de calcular a velocidade linear para o movimento circular. Ah, mas o tesão é o inverso da frequência. Então tá, então eu vou substituir 2πr 1 sobre f. O f que está dividindo aqui embaixo passa lá para cima, multiplicando 2πrf. E a linear vai ser 2π raio vezes frequência. Outra maneira de se calcular a linear. Então olha só, pessoal. Eu posso calcular essas velocidades pelas próprias definições, que é o que eu vou dizer para vocês, é o que eu acho importante vocês saberem. As definições, elas são importantes. Esses casos particulares, vocês chegam na hora da prova. Tá? É só tu te lembrar dessa relaçãozinha aqui, ó. Só lembrar disso aqui, ó. Para dar uma volta, o tempo é tesão. Para dar uma volta, o ângulo é 2π. Para dar uma volta, a distância é 2πr. Tu deduz todas as outras em cima disso aqui. Ok? Mas agora, olha só. Cameraman, foca nessas duas aqui. Vocês estão vendo que aqui, ó, velocidade linear é 2πrf, tá? 2πf. Só que o teu 2πf é a tua angular.
Isso quer dizer 2πf é a tua angular. Então, a tua linear é 2πf, que é a tua angular, vezes o raio. Chegamos em mais uma relaçãozinha importante dentro do movimento circular. Então, olha só, pessoal. Se eu sei a minha velocidade angular e eu sei o raio da minha trajetória, automaticamente eu calculo a minha velocidade linear. Tá? Vocês vão ver que essa equaçãozinha ela vai ser importante quando a gente começar agora a pensar nas chamadas associações de polia. Tranquilo? Nas associações de polia isso aqui vai ser muito importante. Mas agora, pessoal, então olha só. Dá uma geral aqui, cameraman. Dá uma geral. Isso aqui, pessoal, é o equacionamento do MCU. Tá? Vocês têm angular, linear. Existe uma relação entre a angular e a linear, que se dá através do raio, e eu tenho uma coisa chamada de aceleração centrípeta, que a gente viu lá no início. Volta aqui, volta. Ó, Michael Jackson, passinho Michael Jackson, ó. Passinho Michael Jackson, ó. Que bosta. Volta pra cá. Estão vendo a aceleração centrípeta aqui? Vocês lembram que a linear é angular vezes o raio, né? Eu posso fazer algumas substituições aqui. Primeira substituição que eu posso fazer. V ao quadrado. Só que V é a angular vezes o raio. Então eu vou ter angular vezes o raio ao quadrado sobre o raio. Ok? Angular vezes o raio ao quadrado vai dar angular ao quadrado, raio ao quadrado sobre o raio. O que eu posso fazer? Corta. Isso quer dizer que a aceleração centrípeta é a angular ao quadrado vezes o raio. Outra maneira que eu tenho de calcular a aceleração centrípeta. Dá para calcular de outra maneira? Dá. Vem para cá. Tá vendo o raio aqui? Eu vou isolar ele. Então, raio é a linear sobre a angular. Volta para cá. Eu vou ter V ao quadrado sobre o raio, mas o raio é V sobre a angular. Essa angular que está dividindo, passa lá para cima multiplicando. Então, V ao quadrado vezes angular sobre V. O que dá para fazer? Corta. E tu vai ter que a tua centrípeta é a tua linear vezes a tua angular. Então, olha só, pessoal. Eu utilizando aquela relação que a gente viu entre angular e linear lá no canto, e substituindo ela aqui, eu vejo que dá para calcular a aceleração centrípeta de outras duas maneiras. Tá? Cai muito em prova isso aqui. Olha, pessoal, não vai cair de vocês calcularem, dificilmente vai cair para vocês calcularem, mas muitas vezes vocês saberem essas relações, vocês se ligam em determinadas proporções, que às vezes na prova vão ser importantes. Tranquilo? Então, pessoal, essas são as características do movimento circular, tá? As características matemáticas do equacionamento. Falta a gente ver ainda uma coisa para o movimento circular, que é a chamada associação de polia. Tranquilo? Eu vou dar uma apagada geral aqui no quadro e vou fazer os desenhinhos e depois a gente segue. Pode ser? Me dá 2 minutinhos aí. Não sai daí. Da puta. Basicamente, vamos trazer um pouquinho mais para cá. Aqui. 3 associações de polia. Vocês podem ter polia ligadas por correia, polia dentada e polia por eixo fixo. Ok? Lembrando que isso aqui vocês encontram na bicicleta. Pessoal, tem várias aplicações, tá? Eu estou dando as mais básicas. Aqui vocês encontram na bicicleta. Aqui vocês encontram muito em relógio. Sistema de engrenagem, marcha de carro também é assim, tá? Sistema de câmbio para tu passar primeira, segunda, terceira, quarta. E aqui vocês também encontram na bicicleta. Entre roda e catraca traseira. Tá? Vocês têm a roda, vocês têm um eixo e a catraca traseira onde pega a correia aqui. Então, dos 3 tipos, vocês têm 2 na bicicleta. Então, eu tenho associação por polia por correia, dentada e por eixo fixo.
Pessoal, o que é importante a gente se ligar aqui, pessoal? As relações entre período, frequência, linha angular e linear. Então imagine que vocês coloquem esse sistema para girar. Eu chamo isso aqui de polia 1, isso aqui de polia 2, e eu quero saber a relação entre os períodos, a relação entre as frequências, a relação entre as angulares e a relação entre as lineares. Beleza, pessoal? Então tá. Vamos supor que essa aqui tem um raio que eu vou chamar de R1, essa aqui tem um raio que eu vou chamar de R2. Então imagine isso aqui girando, pessoal. Como é que isso aqui, quando colocado para girar, deve funcionar esse esquema? Tu vai ter a pequenininha girando assim e a grandona girando assim, né? Tu vai ter mais ou menos esse tipo de movimento, né? Qual aqui tem maior período? Qual aqui demora mais para dar uma volta? A grandona, né? Então tu sabe que o período dessa aqui é maior. Essa demora mais tempo para dar uma volta. Tá, agora o que tu sabe? Que frequência é o inverso do período. Quem tiver maior período vai ter menor frequência. Quem tiver menor período vai ter maior frequência. Então, entre frequência e período, a relação é inversa. Então, a frequência da primeira é maior. Então, essa tem maior período, essa tem maior frequência. Angular. A angular, pessoal, é 2πf. Então, quem tiver maior frequência vai ter maior angular. E agora, em qual das duas a velocidade linear na periferia vai ser maior? Essa velocidade aqui ou essa velocidade é maior? Pessoal, as duas são iguais. As velocidades lineares nas periferias são iguais. E eu posso dizer que isso acontece para qualquer ponto da correia. A velocidade linear aqui é a mesma daqui, que é a mesma daqui, que é a mesma daqui. Todos os pontos estão girando com a mesma velocidade linear. Tranquilo? Então essas são as características das associações por correia. Certo? Associação dentada. É a mesma coisa. A única coisa que muda, sabe o que é? Se essa estiver girando horária, essa gira horária. Se essa gira horária, essa gira anti-horária. Mas as relações são as mesmas daqui. Essa tem maior período, essa tem maior frequência, essa tem maior angular e as duas têm a mesma linear. Eu vou deixar a associação por eixo fixo para a próxima, tá, rapaziada? Amanhã, né? Amanhã a gente se fala. Beijo, beijo, bons estudos e fiquem em casa.